Você já se perguntou como o homem mais sábio da história pôde cometer tantos erros? Ou como alguém abençoado por Deus acabou adorando ídolos? Bem-vindos à história obscura do rei Salomão, um relato que vai muito além do que você aprendeu na escola dominical. Imagine um governante tão rico que usava taças de ouro para beber água, um rei com 700 esposas e 300 concubinas, um líder que construiu um templo tão magnífico que se tornou uma das maravilhas do mundo antigo. Este era Salomão, filho do rei Davi e terceiro monarca de Israel. Mas por trás dessa fachada de grandeza e sabedoria, escondia-se uma teia de intrigas, traições e decisões questionáveis que moldaram não apenas o destino de uma nação, mas também o curso da história bíblica. Neste vídeo, vamos mergulhar nas profundezas da vida de Salomão, explorando os aspectos mais controversos de seu reinado. Mas antes de continuarmos, não se esqueça de se inscrever no canal e ativar o sininho para não perder nenhum de nossos vídeos sobre as histórias mais intrigantes da Bíblia. Agora, vamos voltar no tempo e mergulhar no mundo do antigo Israel, onde nossa história começa. Viajemos no tempo até a antiga cidade de Jerusalém, por volta do ano 990 a.C. Nessa época, um novo príncipe chegou ao mundo. Seu nome era Salomão, que significa pacífico e amigo de Deus. Mas a chegada deste bebê estava envolta em um segredo sombrio que abalaria os alicerces do reino de Israel. Salomão era filho do rei Davi, o valente pastor que derrotou o gigante Golias, e de Betsabé, uma mulher de beleza extraordinária. No entanto, a união de seus pais começou de maneira controversa. Betsabé era casada com Urias, um soldado leal do exército de Davi. O rei, tomado por um desejo incontrolável, cometeu adultério com Betsabé e, para encobrir seu pecado, enviou Urias para a linha de frente da batalha, onde encontrou a morte. Os olhos do Senhor, porém, não estavam fechados para as ações do rei. Como consequência desse ato, o primeiro filho nascido da união entre Davi e Betsabé não sobreviveu, o que foi interpretado como um juízo divino. Entretanto, em sua infinita misericórdia, Deus perdoou o rei arrependido. E dessa reconciliação nasceu Salomão, como uma oferta de paz entre o céu e a terra. O jovem príncipe cresceu sob a tutela de um homem enigmático e sábio, o profeta Natã. Enquanto o rei Davi se ocupava dos assuntos do reino, Natã se tornou o mentor e guia de Salomão, moldando sua mente e espírito com ensinamentos profundos e revelações divinas. Contudo, Natã guardava um segredo. Ele conhecia toda a história do adultério entre Davi e Betsabé, a mãe de Salomão. Com astúcia e determinação, o profeta decidiu usar esse conhecimento a seu favor. Em audiências privadas com o rei Davi, Natã começou a semear a ideia de que Salomão estava destinado a ser o herdeiro do trono, mesmo não sendo o primogênito. Com palavras cuidadosamente escolhidas e visões proféticas, o profeta convenceu o monarca de que a escolha de Salomão como sucessor era a vontade de Deus. Aos poucos, Davi começou a enxergar em seu filho mais novo a promessa de um futuro glorioso para Israel. Assim, o palco estava armado para a ascensão de Salomão. Mas o caminho à sua frente estava repleto de desafios, tentações e escolhas que moldariam não apenas seu reinado, mas o destino de toda uma nação. O jovem Salomão, com apenas 15 anos, assumiu o trono de Israel após a morte de seu pai, o rei Davi. Ciente das ameaças ao seu reinado, o novo monarca agiu com determinação para consolidar seu poder. Suas primeiras ações foram marcadas por uma justiça inflexível. Eliminou potenciais rivais, incluindo Joabe, o antigo general de Davi, e seu meio-irmão Adonias, que havia tentado usurpar o trono. Estas ações enviaram uma mensagem clara: Salomão não toleraria ameaças à sua autoridade. Demonstrando visão estratégica além de sua idade, Salomão buscou fortalecer o reino militar e diplomaticamente. Forjou uma importante aliança com o Egito, selada por seu casamento com a filha do faraó. Esta união prometia estabilidade e prosperidade para Israel, mas também plantou a semente de futuros problemas. No âmbito espiritual, Salomão reconheceu a necessidade de centralizar o culto a Deus. O povo ainda sacrificava nos lugares altos, pois não havia um templo dedicado a Jeová. O jovem rei concebeu a visão de construir o primeiro templo de Israel, um projeto que marcaria profundamente seu reinado. Estes primeiros anos demonstraram a astúcia política, visão estratégica e devoção religiosa de Salomão.
Suas ações estabeleceram as bases para o que seria conhecido como a Era de Ouro de Israel. Como Salomão usaria o poder que agora tinha em suas mãos? Que desafios e surpresas o aguardavam? As sementes de grandeza e de potencial declínio já estavam plantadas nestes primeiros atos do jovem rei. Numa noite tranquila, o jovem rei Salomão teve um sonho extraordinário. Nele, o Senhor apareceu e ofereceu-lhe qualquer coisa que desejasse. Diante desta oferta divina, Salomão demonstrou humildade e maturidade surpreendentes. Em vez de pedir riquezas, poder ou longevidade, Salomão pediu sabedoria para governar o povo de Deus com justiça. Ele reconheceu sua juventude e inexperiência, demonstrando um coração genuinamente preocupado com o bem-estar de seu povo. A resposta de Salomão agradou profundamente a Deus. O Senhor não apenas concedeu-lhe sabedoria e discernimento sem igual, mas também prometeu riquezas e fama, recompensando a escolha altruísta do jovem rei. Este encontro divino marcou um ponto de virada na vida de Salomão. A sabedoria concedida por Deus logo se tornou lendária, atraindo pessoas de todas as nações que buscavam ouvir suas palavras e aprender de seu conhecimento. A fama de Salomão se espalhou, transformando Israel em um centro de conhecimento e cultura. Reis e rainhas de terras distantes viriam a Jerusalém para testemunhar pessoalmente a sabedoria deste jovem monarca. No entanto, este grande dom trazia consigo grandes responsabilidades. Como Salomão usaria esta sabedoria divina? Seria ele capaz de resistir às tentações que acompanham o poder e a fama? O povo de Israel e as nações vizinhas aguardavam ansiosamente para ver como esta sabedoria divina se manifestaria nas decisões e ações do jovem rei. O palco estava montado para uma era de ouro em Israel, mas o caminho à frente ainda reservava muitos desafios e revelações. Não demorou muito para que a sabedoria de Salomão fosse posta à prova diante de todo o povo de Israel. Um caso intrigante e emocionalmente carregado chegou à corte real, desafiando o discernimento do jovem monarca e estabelecendo sua reputação como o juiz mais sábio que já existiu. Certa manhã, duas mulheres se apresentaram diante do trono de Salomão. Seus rostos estavam marcados pela angústia e pela determinação. Ambas clamavam ser a mãe de um mesmo bebê, e a tensão no ar era palpável. O rei ouviu atentamente enquanto elas expunham sua história. A primeira mulher, com lágrimas nos olhos, começou: "Meu senhor, esta mulher e eu moramos na mesma casa. Eu dei à luz um filho enquanto ela estava presente. 3 dias depois, ela também teve um filho. Estávamos sozinhas, não havia mais ninguém na casa, apenas nós duas. Durante a noite, o filho desta mulher morreu, porque ela se deitou sobre ele. No meio da noite, ela se levantou e tirou o meu filho de junto de mim, enquanto eu, tua serva, dormia. Colocou-o em seu seio e pôs seu filho morto em meu seio. Pela manhã, levantei-me para amamentar meu filho, e ele estava morto. Mas quando olhei bem para ele na luz do dia, vi que não era o filho que eu dera à luz." A segunda mulher interrompeu, protestando veementemente: "Não, o filho vivo é meu, o morto é seu." Mas a primeira retrucou: "Não, o morto é seu filho, o vivo é meu." E assim continuaram a discutir diante do rei, cada uma insistindo em sua versão dos fatos. O povo reunido na corte observava em silêncio, perguntando-se como o jovem Salomão resolveria este dilema aparentemente impossível. Salomão, com um olhar penetrante que parecia enxergar além das palavras das duas mulheres, permaneceu em silêncio por alguns momentos. O ar na sala do trono ficou denso com a expectativa. Então, com uma voz calma, mas firme, o rei pronunciou seu veredicto. "Tragam-me uma espada", ordenou. Quando lhe trouxeram a espada, Salomão declarou: "Cortem a criança viva ao meio e deem metade a uma e metade à outra." Um murmúrio de choque percorreu a multidão. Como poderia o rei, abençoado com a sabedoria divina, propor uma solução tão cruel? Mas Salomão observava atentamente as reações das duas mulheres. A verdadeira mãe, seu coração transbordando de amor e compaixão pelo filho, implorou ao rei: "Por favor, meu senhor, dê a criança viva a ela, não a mate." Mas a outra mulher disse: "Nem eu nem você o teremos, cortem-no ao meio." Naquele momento, a verdade se revelou através do amor maternal. Salomão, com um sorriso de satisfação, proferiu seu julgamento final: "Deem a criança viva à primeira mulher. Não a matem. Ela é sua mãe."
A notícia deste julgamento extraordinário se espalhou rapidamente por todo Israel e além de suas fronteiras. O povo ficou maravilhado com a sabedoria de seu jovem rei. Como está escrito, quando todo o Israel soube da sentença que o rei havia proferido, passou a ter grande respeito pelo rei, pois viu que ele tinha sabedoria divina para ministrar a justiça. Este episódio não apenas solidificou a reputação de Salomão como um juiz justo e sábio, mas também demonstrou como ele utilizava o dom divino da sabedoria para governar seu povo. A fama de Salomão cresceu, e pessoas de todas as nações começaram a buscar sua orientação e conselhos. Mas enquanto Salomão desfrutava do respeito e da admiração de seu povo e das nações vizinhas, novos desafios se aproximavam no horizonte. Como o jovem rei lidaria com as responsabilidades crescentes de governar um reino em expansão? Será que sua sabedoria seria suficiente para navegar pelas águas turbulentas da política internacional e das tentações do poder? O estágio estava montado para o auge do reinado de Salomão, mas também para os testes que colocariam à prova não apenas sua sabedoria, mas também sua fé e seu caráter. No 4º ano de seu reinado, Salomão iniciou a construção do templo, cumprindo o sonho de seu pai, Davi. Este projeto monumental durou 7 anos e envolveu os melhores artesãos e materiais preciosos, incluindo os famosos cedros do Líbano. O templo era uma obra-prima de arquitetura e decoração. Suas paredes internas foram revestidas de ouro puro e o chão pavimentado com pedras preciosas. O Santo dos Santos, o lugar mais sagrado, foi adornado com querubins de oliveira cobertos de ouro. A dedicação do templo foi uma cerimônia grandiosa. A Arca da Aliança foi colocada no Santo dos Santos e Salomão ofereceu uma poderosa oração. Naquele momento, a glória do Senhor encheu o templo como uma nuvem, um sinal visível da presença divina. Impulsionado por seu sucesso, Salomão embarcou na construção de seu próprio palácio, um projeto que levou 13 anos para ser concluído. O Palácio de Salomão rivalizava em esplendor com o próprio templo, incluindo o impressionante Salão da Floresta do Líbano e o Pórtico do Trono. Estas construções magnificentes deixaram o povo de Israel maravilhado e as nações vizinhas admiradas. No entanto, para financiar estes projetos, Salomão impôs pesados tributos e instituiu trabalho forçado, plantando as sementes do descontentamento. Enquanto Jerusalém brilhava com uma glória sem precedentes, surgiam questões sobre as prioridades de Salomão. Estaria ele se afastando dos caminhos de Deus em sua busca pela grandeza? À medida que o reinado de Salomão atingia seu auge, novos desafios e tentações se aproximavam. Como o rei mais sábio de Israel, navegaria pelas águas traiçoeiras do poder e da prosperidade que ele mesmo havia criado. A reputação de Salomão como o rei mais sábio e próspero de sua época se espalhou muito além das fronteiras de Israel. Sua fama atraía visitantes de terras distantes, ansiosos para testemunhar pessoalmente as maravilhas de seu reino e ouvir as palavras de sabedoria que fluíam de seus lábios. Entre os mais notáveis visitantes estava a rainha de Sabá, uma figura enigmática e poderosa vinda das terras do sul. Ela chegou a Jerusalém com uma caravana impressionante, carregada de especiarias, ouro e pedras preciosas. Seu propósito? Testar a sabedoria de Salomão com perguntas difíceis e ver com seus próprios olhos se os rumores sobre sua grandeza eram verdadeiros. A rainha de Sabá ficou maravilhada com tudo o que viu: o esplendor do palácio de Salomão, a organização de sua corte, a excelência de sua mesa e até mesmo as vestes de seus servos a deixaram sem palavras. Mais impressionante ainda foram as respostas de Salomão às suas perguntas complexas. Como está escrito, Salomão respondeu a todas as suas perguntas. Nada havia que o rei não lhe pudesse explicar. Impressionada com a sabedoria e opulência de Salomão, a rainha exclamou: "Nem a metade me foi contada. Sua sabedoria e prosperidade vão muito além do que ouvi falar. Como são felizes os seus homens, como são felizes estes seus oficiais, que continuamente estão diante de você e ouvem a sua sabedoria." A visita da rainha de Sabá foi apenas um dos muitos exemplos da fama e riqueza de Salomão. O rei havia transformado Israel em um centro de comércio internacional. A riqueza de Salomão era tão vasta que, como diz a Escritura, o rei tornou a prata tão comum em Jerusalém quanto as pedras. Seu trono era uma obra-prima de marfim revestido de ouro puro, adornado com leões esculpidos.
Todos os seus utensílios de bebida eram de ouro, pois a prata era considerada de pouco valor nos dias de Salomão. Além de sua riqueza material, Salomão era conhecido por sua vasta sabedoria e conhecimento. Compôs 3.000 provérbios e 1.005 cânticos. Seu entendimento abrangia desde a ísopo, que brota nos muros, até os majestosos cedros do Líbano, desde os animais e aves até os répteis e os peixes. Pessoas de todas as nações vinham ouvir a sabedoria de Salomão. No entanto, em meio a toda essa glória e esplendor, sombras começavam a se formar. A riqueza imensa e o poder absoluto traziam consigo tentações igualmente grandes. Salomão, conhecido por sua sabedoria, começava a mostrar sinais de fraqueza diante dos prazeres e luxos que sua posição lhe proporcionava. O rei acumulou para si 700 esposas de linhagem real e 300 concubinas. Muitas dessas mulheres eram de nações estrangeiras, trazendo consigo seus próprios deuses e práticas religiosas. Gradualmente, essas influências começaram a desviar o coração de Salomão do Senhor. À medida que envelheceu, Salomão permitiu que suas esposas o influenciassem a seguir outros deuses. Ele construiu altares para Astarote, a deusa dos Sidônios, e para Moloque, o detestável deus dos Amonitas. O rei, que havia construído um templo magnífico para o Senhor, agora estava erguendo santuários para deuses estrangeiros. Esta mudança no coração de Salomão não passou despercebida. O Senhor, que havia aparecido 2 vezes ao rei, ficou irado. As consequências desta apostasia seriam severas, não apenas para Salomão, mas para todo o reino de Israel. Assim, enquanto o reino de Salomão brilhava com um esplendor sem igual, as sementes de sua queda já estavam sendo plantadas. Como o mais sábio dos homens poderia cometer erros tão graves? Será que a riqueza e o poder haviam cegado Salomão para as verdades mais profundas que ele próprio havia ensinado? O estágio estava montado para uma reviravolta dramática na história de Israel. O reino, que havia alcançado seu auge sob Salomão, estava prestes a enfrentar desafios que testariam sua própria existência. Como o legado do rei mais sábio seria lembrado pela história? E quais seriam as consequências de suas ações para as gerações futuras? O reinado de Salomão não foi marcado apenas por sua sabedoria e riqueza, mas também por suas numerosas alianças políticas, frequentemente seladas através de casamentos. O harém do rei tornou-se não apenas um símbolo de seu poder e riqueza, mas também uma ferramenta diplomática crucial. As escrituras nos revelam a extensão impressionante do harém de Salomão. O rei Salomão, porém, amou muitas mulheres estrangeiras além da filha do faraó, mulheres moabitas, amonitas, edomitas, sidônias e hititas. Eram de nações das quais o Senhor tinha dito aos israelitas: não se casem com elas, porque certamente desviarão seu coração para seguir seus deuses. Apesar disso, Salomão apegou-se a elas com amor. Teve 700 esposas de linhagem real e 300 concubinas. Estes números surpreendentes, 700 esposas e 300 concubinas, eram incomuns mesmo para os padrões dos monarcas antigos. Cada casamento representava uma aliança com uma nação estrangeira, uma estratégia comum na política do Oriente Médio Antigo. O primeiro e mais proeminente desses casamentos políticos foi com a filha do faraó do Egito. Esta união simbolizava uma aliança poderosa com a superpotência da época, elevando o status de Israel no cenário internacional. Salomão construiu um palácio especialmente para sua esposa egípcia, demonstrando a importância desta aliança. Através destes casamentos, Salomão buscava garantir a paz e a estabilidade para Israel. Cada princesa estrangeira em seu harém representava um tratado de paz, um acordo comercial ou uma aliança militar com sua nação de origem. Esta estratégia, em certa medida, foi bem sucedida. Durante o reinado de Salomão, Israel desfrutou de um período de paz sem precedentes. No entanto, esta tática diplomática trazia consigo sérios riscos espirituais. Cada uma dessas esposas estrangeiras trazia consigo seus próprios deuses e práticas religiosas. Gradualmente, a presença dessas divindades estrangeiras começou a influenciar não apenas o harém, mas o próprio rei. Salomão, em sua tolerância e desejo de agradar suas esposas, começou a construir altares e santuários para esses deuses estrangeiros. Construiu um alto a Quemós, o detestável deus de Moabe, numa colina a leste de Jerusalém, e a Moloque, o detestável deus dos Amonitas.
Fez o mesmo para todos os seus outros matrimônios estrangeiros, que queimavam incenso e ofereciam sacrifícios aos seus respectivos deuses. Esta concessão à idolatria foi uma violação direta do primeiro mandamento e uma traição ao Deus de Israel. O harém de Salomão, inicialmente uma ferramenta de diplomacia, tornou-se o instrumento de sua queda espiritual. A ironia desta situação não pode ser ignorada. Salomão, o rei que havia construído um templo magnífico para o Senhor, agora estava erguendo altares para deuses pagãos. O homem que havia recebido sabedoria divina estava sendo levado ao erro por suas próprias paixões e compromissos políticos. As consequências desta infidelidade seriam severas. O Senhor, que havia abençoado Salomão com sabedoria e riqueza incomparáveis, agora pronunciava julgamento sobre ele. O reino seria dividido após sua morte, com 10 das 12 tribos sendo arrancadas do controle de seus descendentes. A história do harém de Salomão serve como um aviso solene sobre os perigos de comprometer a fé em nome da conveniência política. Ela nos lembra que mesmo o mais sábio dos homens pode ser desviado quando permite que outras lealdades substituam sua devoção a Deus. Enquanto Salomão desfrutava de paz e prosperidade devido às suas alianças políticas, ele estava, sem perceber, semeando as sementes da divisão e do declínio de seu reino. Sua história nos desafia a considerar cuidadosamente o preço de nossas alianças e compromissos e a manter nossa fidelidade a Deus acima de todas as outras considerações. À medida que o reinado de Salomão se aproximava de seu fim, as consequências de suas escolhas começavam a se manifestar. O estágio estava montado para uma mudança dramática na história de Israel, uma mudança que teria suas raízes no próprio harém do rei mais sábio que já viveu. O outrora glorioso reinado de Salomão entrava em sua fase final, marcada por declínio espiritual e instabilidade política. As escolhas equivocadas do rei trouxeram consequências graves para todo o reino de Israel. A infidelidade espiritual de Salomão, influenciada por suas esposas estrangeiras, levou-o a construir altares para deuses pagãos. Esta apostasia não apenas ofendeu ao Senhor, mas também confundiu o povo, enfraquecendo sua devoção ao Deus verdadeiro. Os projetos grandiosos e o estilo de vida luxuoso de Salomão pesavam sobre a nação. Impostos elevados e trabalho forçado geraram ressentimento entre o povo, transformando o que antes era visto como bênção em um fardo opressivo. As alianças políticas, embora trouxessem paz temporária, introduziram influências estrangeiras que corroíam os valores e a identidade única de Israel como povo escolhido de Deus. O Senhor, irado com a desobediência de Salomão, pronunciou um julgamento severo. O reino seria dividido após sua morte. Sinais deste descontentamento divino logo se manifestaram, com o surgimento de adversários e a profecia sobre Jeroboão governando 10 das 12 tribos. À medida que o reinado chegava ao fim, uma sensação de inquietação e incerteza pairava sobre a nação. A unidade inicial dava lugar a divisões e facções. A história de Salomão nos ensina sobre a importância da fidelidade constante a Deus, a responsabilidade que vem com o poder e a riqueza, e como nossas decisões podem afetar gerações futuras. Enquanto o reinado de Salomão se encerrava, as sombras do julgamento divino se estendiam sobre Israel, preparando o cenário para uma era de divisão e conflito. A sabedoria de Salomão, manifestada nos livros de Provérbios, Eclesiastes e Cântico dos Cânticos, permanece como uma fonte inestimável de conhecimento prático e reflexões profundas sobre a vida. O templo, sua maior realização arquitetônica, tornou-se um símbolo poderoso da presença de Deus, influenciando a arquitetura religiosa por milênios. A riqueza e o esplendor de seu reino estabeleceram um padrão de grandeza real, que seria lembrado por gerações. Seus erros e possível arrependimento, refletidos no livro de Eclesiastes, oferecem lições valiosas sobre a futilidade da busca por satisfação apenas nas coisas terrenas. A divisão do reino após sua morte serve como um lembrete das consequências de longo alcance das escolhas de um líder. Apesar de suas falhas, Salomão é lembrado como parte da linhagem messiânica, demonstrando o plano redentor de Deus. Que lições vocês tiram da vida de Salomão para aplicar em suas próprias vidas? Compartilhem nos comentários. Não se esqueça de se inscrever no canal para mais vídeos sobre personagens bíblicos. Deus te abençoe.